Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tava com saudades. Eu sou a Nina do ateliê PD Pet. Bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Você que ainda não conhece o canal, vai lá, dá o seu joinha, curte, compartilha e se inscreva, porque vai ter muita novidade por aí. Hoje eu vou ensinar para vocês 3 coisas. Uma técnica de reaproveitamento, tá? Como separá-los todos direitinhos e refilá-los para que eles fiquem todos certinhos. Vou ensinar a montar, que não é crazy e nem é foundation. É uma técnica muito legal, com aproveitamento também, mas de uma maneira diferente. Que vocês vão poder aplicar aonde quiser. Em mochilas, por exemplo. Vocês vão poder aplicar, olha. Em mochilas, que eu já mostrei, eu acho que ela em um grupo. No meu Facebook, nas minhas redes sociais, tem todos os meus trabalhos. No Instagram, principalmente, tem cada foto de trabalhos lindos. Olha, almofadas, tá vendo? Olha, tudo com sobras de tecido, né? Aquelas sobras entre aspas, né? Porque a gente paga por elas, que eu vi falando isso. Olha, hoje eu vou ensinar essa toalha de mesa também, aproveitando todos os tecidos que sobram. Dá pra fazer, olha, tampinha de bolsa, olha que máximo. Pra fazer bolsinhas, carteirinhas e até roupa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês não vão acreditar. Mas dá pra fazer até roupa, olha. Esse colete aqui é meu. Ele já tem um tempinho. Mas olha só, também utilizando tudo que a gente acha que não dá pra fazer nada. E dá. Que máximo. Então vamos pro vídeo pra gente aprender essas 3 aulas em uma. Vamos lá? Então, gente, os tecidos, eles ficam assim, desse jeito nas sacolas, nas caixas, enfim. Eles não vêm todos certinhos, tá vendo? Olha. E o que eu faço? Eu separo por cor. Quer dizer, na verdade, eu separo assim, já no dia mesmo do que a gente vai fazer limpeza no ateliê, depois do dia do trabalho, eu não deixo eles cortadinhos nem passadinhos. Eu guardo desse jeito assim mesmo, numa caixa transparente. Só que eu separo por cor. Os coloridos, os tons terrosos e os rosas, tá? Depois que eu faço isso, aí sim que eu guardo numa caixa e vou abandonando entre aspas, tá? Que aí depois de um tempo eu vou pegando, eu pego todos eles, passo a ferro e aí eu acerto todos e deixo eles todos certinhos. Então eu vou explicar como deixar esses tecidos todos certinhos. Eu vou passar e já volto aqui rapidinho. Então, eles já estão passadinhos. Agora eu vou pegar esses tecidos, que para algumas pessoas, né, e jogar isso aqui fora, mas eu não. Eu vou ver o que eu posso aproveitar desse tecido, para acertar, para eles ficarem certinhos. Por exemplo, aqui eu já posso tirar um pedaço. Então eu venho com a minha régua e eu vou, olha, aqui tá rasgadinho, então eu vou ver o que eu posso aproveitar dele, desse pedaço. Eu venho, posiciono minha régua aqui, olha. Tem que ter régua e base de corte, tá? E aí, olha aqui, olha, eu tirei um pedaço, agora eu vou acertar esse pedacinho. Não importa o tamanho, tá, gente? Isso aqui, na hora da montagem, vai encaixar em algum lugar na técnica que eu vou ensinar pra vocês, tá? Então, olha, eu vou acertando pelo lado menor sempre, ó, o lado menor é aqui. E aqui eu já tenho um pedaço de tecido. O importante dessa técnica é que os tecidos estejam todos certinhos. Certinhos como? Se aqui tá medindo 10 centímetros, aqui embaixo tem que ter também, tá? E aí depois eu vou explicar pra vocês por que ele certinho assim, ele vai ficar também com o trabalho bem direitinho. Aqui eu ainda posso aproveitar um outro pedaço. Olha, eu posso vir aqui, olha. Sempre aproveitando um pedaço. É porque essa régua, essa base, ela tá rasgadinha aqui, tá vendo? Olha. É porque a grandona não cabe aqui nesse pedacinho da mesa. E aqui, olha, eu vou acertando todos os tecidos. Aqui ainda dá pra aproveitar para tirar um círculo para forrar botão. Pra vocês verem que até a sobra das sobras ainda dá pra aproveitar. E aí eu vou deixando ele todo certinho, tá vendo? Olha. Assim, esse aqui é um exemplo, tá? Ó. E aí eu vou separando. Aqui também dá pra eu tirar, ó, algum pedaço, olha. Olha, nem que seja uma faixinha. Eu vou alinhar ele aqui na parte retinha, ó. E aí eu vou ver o que eu vou aproveitar daqui, olha. Ó, aqui eu vou aproveitar 4 centímetros certinho. Aqui. E aqui 4 centímetros também, olha. 4 centímetros. Então tem que estar com 4 aqui e 4 aqui, tá? E aí eu já aproveitei mais um pedacinho que vai encaixar em algum lugar na hora de eu costurar. E aqui também ainda dá pra tirar uma faixinha, tá vendo? E eu vou fazendo isso, tá? Aqui dá pra tirar uma faixinha, ó.
Vou até dobrar aqui, que tá retinho aqui, ó, pra fazer de uma vez só. Então, eu vou posicionar minha régua aqui. E eu vou ter mais uma faixinha com 4 centímetros. Porque essa faixinha aqui, na hora de emendar no bloco, faz toda a diferença. Ela é muito importante. Olha, acho que dá pra vir até aqui, ó. 4. E aí, se eu não quiser ela desse tamanho, se eu quiser também cortar aqui no meio, eu posso, porque ela já tá certinha mesmo. Ó, eu posso cortar aqui, ó. Fazer pedaço menor. Posso deixar ela inteira. Posso cortar aqui. E aí, olha, eu vou fazendo isso, tá? Então, essa técnica aqui, gente, é diferente do Crazy e diferente do Foundation. O Crazy é esse trabalho aqui, que ele é feito todo com pedaços mais, assim, irregulares, com pontas mesmo, ó. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui dá pra fazer Crazy, tá vendo? É todo irregular. Esse trabalho que eu vou mostrar pra vocês, não. Ele é todo certinho, tá? Então, olha só. Deixa eu tirar isso daqui pra mostrar pra vocês, depois de tudo organizadinho. Então, olha, já separei aqui, olha, os coloridos, como eu falei, olha. Então, vai ficar assim, o tamanho de tudo quanto é jeito. Naquelas sobras, eu vou ver qual o tamanho que dá pra tirar dali, ó. São os coloridos, olha, tá vendo? Tem bastante, ó. Coloridinhos, pequenos, grandes, tudo quanto é tamanho, ó. E aí, eu separo por cor, né? Colorido, os terrosos, olha, os terrosos, que eu gosto muito, pedacinhos de todos os tamanhos. E os rosas. E os rosas, tá vendo, ó? Pedaços de todos os tamanhos também, ó. Então, eu separo todos eles assim, que aí fica mais fácil de eu trabalhar com ele. Então, lembrando mais uma vez que a medida é, se aqui tem 5 centímetros, aqui embaixo também tem que ter. Porque quando o seu bloco ficar todo pronto, o tamanho que você quiser, ele vai ficar perfeitinho. A gente vai ter que dar uma refiladinha, mas muito pouco mesmo, se eles estiverem certinhos. E aí, nós vamos começar a trabalhar na montagem. Que eu vou montar 4 blocos iguais a esse, que isso aqui vai ser uma toalha de mesa, né? Então, eu vou montar 4 blocos iguais a esse. Já, no meu caso, já montei. 1, 2, 3, 4. Bem coloridos, olha, pedaços de todos os tamanhos. Então, o interessante agora é que todo mundo me pergunta por onde você começa, tá? Então, eu vou explicar agora como montar esses pedaços. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer para começar, eu vou definir o que eu quero fazer. Então, tem que ser mais ou menos no olho. Por exemplo, a gente vai fazer um bloco de 40 por 40. Então, eu tenho que definir uma largura de 42, 43, porque depois a gente tem que dar uma refiladinha, não tem jeito. Porque tem pessoas que quando vai costurar, costura assim, olha. E aí, no final da costura, começa a costurar aqui. Quando chega no final, vai afinando. Isso aí é um detalhe que eu sempre reparei que as meninas fazem. Isso pode acontecer. Então, vamos fazer com 42, por aí mais ou menos. E depois a gente refila e deixa com 40 certinho. Porque a gente tem que primeiro definir o tamanho do que a gente vai fazer. Por exemplo, para fazer uma mochila como essa aqui, né, eu vou definir a frente, né? Eu tenho que saber quanto tem aqui, para eu não sair costurando muito. Então, eu vou definir a largura e vou só crescendo, tá? Ou vai só costurando em volta, sei lá, do jeito que vocês quiserem. Eu prefiro definir uma largura e aumentando, subindo ou indo para os lados, sei lá. Eu vou explicar aqui melhor. Então, eu vou começar por aqui, certo? O que eu vou fazer? Nem sempre os tecidos vão encaixar uns nos outros. Por exemplo, aqui, tá? Se eu não tivesse um outro tecido que encaixasse aqui, eu vou costurar aqui, não tem problema. Depois eu venho para a máquina e tiro isso aqui fora. Mas o que eu vou fazer? Eu vou procurar um pedacinho de tecido que eu não precise cortar isso aqui, que encaixe aqui e que eu possa aproveitar esse pedaço. Aqui, esse aqui, por exemplo, olha. Lembrando que ele tem que ser maior por causa da margem de costura. Então, eu vou fazendo assim. Eu vou costurar ele aqui pra mostrar. Então, não tem problema. Porque a gente nunca vai achar um tecido certinho que encaixe ali. Então, o que eu vou fazer? Sempre com uma tesoura, jogando pro mesmo lado, tá? E aí, olha, ele já dá certinho aqui. Ele já encaixa. O que eu vou fazer? Tem que ter noção de direção na hora de cortar, tá, gente? Olha. Ou então, vai pra base de corte. E aí, eu vou emendar ele aqui, olha. Vou emendar. E já ficou um pedaço perfeito. Então, como os tecidos estão todos certinhos, depois eu vou
tirar isso aqui também. Como os tecidos estão todos certinhos, se eu for medir aqui e aqui, vai estar exatamente do mesmo tamanho aqui e aqui. Deixa eu já tirar isso aqui para vocês mostrar. Então, a gente vai ter que ter sempre uma tesoura em mãos, tá? E aí eu vou fazer, eu vou vindo pro lado, sempre pra cá, para eu definir a largura do bloco, que é 40 por 40. Depois que eu definir 42 mais ou menos por aqui, eu vou subindo, vou só subindo. E aí, de vez em quando, o que eu faço? Eu meio que abandono ele aqui, né? Suponhamos, ó, tá vendo? Aqui eu já posso colocar isso aqui e colocar uma faixinha bem pequenininha. Tá vendo por que esses aqui são importantes ter, olha? Então, eu vou costurar aqui, vou cortar, tirar essa parte, e ele vai encaixar aqui certinho. E vou fazendo isso pra cá. Isso aqui é muito interessante, essas faixinhas pequenininhas. Vou cortar ela aqui, olha, porque também às vezes é muito grande, para quando ele estiver lá com 38 ou com 39, por exemplo, eu vou juntar uma outra faixinha aqui para não ficar uma faixa inteira, e vou juntar e vou colocar. E aí eu vou fazendo isso aleatoriamente, tá? Eu vou pegando os tecidos, vou vendo onde encaixam. Ó, aqui, por exemplo, se eu costurasse aqui, eu ia meio que abandonar ele aqui um pouquinho, costurar um pedacinho aqui, que tivesse a mesma largura ou não. Então, sempre tem um pedacinho que vai encaixar em algum lugar, é só procurar. Ó, poderia ser esse aqui, e eu ia tirar isso aqui fora, então, um que encaixasse direitinho aqui. E aí eu vou costurando até montar o meu bloco. E agora a gente vai para a parte da montagem do nosso. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte, tá, gente? Agora, para fazer a toalha, como eu falei que a gente ia fazer uma toalha de mesa, para fazer a toalha, a gente vai precisar também de tecido preto, tá? Ou liso, que eu vou passar agora as medidas para vocês quando tiver montado uma superfície. Vamos lá então, que eu já vou mostrar. Então, depois que eu fiz os 4 blocos, a gente vai colocar em cima de uma superfície. Tudo eu aconselho colocar em cima da superfície, pra gente ter noção, tá, gente? E aí nós vamos cortar 6 faixas de tecido da cor da preferência de vocês. No caso, eu escolhi a preta porque, como eu já falei, eu escolhi a preta porque ele tem muito colorido. Então, eu gosto muito de trabalhar com fundo preto. Então, olha, elas estão soltas. Elas medem 8 centímetros de largura pelo comprimento dos quadrados, que é 40. E aí eu vou fazer dessa forma, olha, eu vou costurar essa nessa, esse bloco nessa faixa, e depois essa faixinha nesse bloco, e assim eu vou fazendo na sequência. Eu vou fazer isso na parte de cima e na parte de baixo. Aqui no meio vai entrar uma faixa inteira, que vai ser a medida final do trabalho depois de costurado, porque aqui ainda vai entrar mais de costura, então só depois que a gente costurar é que a gente vai tirar a medida do comprimento dela, tá? E então eu vou fazer isso nessa parte, nessa, e já vou mostrar pra vocês o resultado. Olha, tá vendo que tá todas soltas. Então, pra gente não esquecer, mais uma vez, a faixa de 8 centímetros de larguras. Nós vamos precisar de 6, né? 3 pra cá e 3 pra cá. E já mostra a próxima etapa. Então, gente, ficou assim. Eu costurei as faixas menores nos blocos. Ficou desse jeito. Essas aqui ainda estão soltas, olha. Elas estão soltas. Agora, a próxima etapa vai ser isso aqui, ó. Costurar as maiores, né? Que é o comprimento dela, é a medida final desse comprimento, pela mesma largura de 8, que são essas daqui. Então, vou costurar aqui, olha. Vou costurar aqui. Vou costurar essa nessa e essa nessa. Porém, dessa vez, a gente vai ter que alfinetar todas. Colocar direito com direito e encher de alfinete. Mas encher mesmo, porque como vai ser maior, pode ser que lá no final falte tecido, porque isso acontece. Se não utilizar os métodos ótimos, que é aquele método de prender na ponta, com a ponta dos dedos, e fazer um bolinho e ir soltando aos poucos. Então, quem não tiver essa prática, vamos alfinetar então. Enche de alfinetes, que aí vai dar certinho. E eu já vou mostrar ela depois de prontinho. E aí, gente, ficou assim, ó, bonitona, né, essa toalha. Ela ficou com a medida de mais ou menos 90 por 95. É uma toalha para uma mesinha pequena, na cozinha, né, para um café e tal. Ficou linda. E aqui, ó, é uma sugestão, que se quiserem colocar uma barra, que eu também fiz com as sobras de tecidos. E aí pode ver que tem umas fininhas, outras mais largas, de várias larguras. Elas medem 13 centímetros por qualquer largura, tá? E pode fazer na medida final da toalha, coloca uma de um lado, outra do outro, e automaticamente ela vai aumentar. Então, para colocar a de cima e a de baixo, tem que fazer um pouco maior vindo até aqui. Isso é uma sugestão, viu? Mas não tem problema, tá? Eu não coloquei porque senão fica muita informação. Mas fica bonita também, porque eu quero uma toalha bem pequenininha mesmo. Mas vocês, a toalha de vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá bom?
E o próximo passo vai ser o quê? Colocar direito com direito no forro, que pode ser um algodão cru, pode ser um percal. Não há necessidade de quilt, de manta, porque eu acho que ela tá bem bonita assim. E deixar um pedaço para desvirar, rebater a costura, passar direitinho, rebater e tá pronta a toalha, tá? E também dá para fazer até, ó, caminho de mesa. Basta fazer mais um bloco, que ela vai vir até aqui mais ou menos, né? Não colocando essa parte, e dá para fazer um caminho de mesa. Aí sim, eu sugiro que quiltem direitinho, coloco na manta, porque faz um quilt bem coloridinho aqui, e aqui obedecendo as cores, que no caso é preto, tá? Também dá pra fazer. Tem um monte de ideia que vocês podem fazer com aproveitamento de tecido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje, e não deixe de se inscrever no canal, de dar seu joinha lá nos vídeos, assistir os vídeos antigos, que tem muita coisa legal, pra quem ainda não conhece, tá? E compartilhar com os amigos de vocês. Um beijo e fiquem com Deus.